Existem poucos sistemas fora da rede que podem ser implementados com a capacidade de aquecer uma casa, produzir água quente e gerar eletricidade a partir de uma única configuração. Mas este é, sem dúvida, um deles. Diferente de um arranjo solar fotovoltaico, este é um sistema que qualquer pessoa pode construir, operar e manter com conhecimentos mecânicos básicos, exigindo apenas uma pilha de madeira para funcionar. Estamos a falar do gaseificador, uma tecnologia que foi invocada em alguns dos momentos mais difíceis da humanidade para manter indústrias em funcionamento, veículos em movimento e casas iluminadas precisamente durante os períodos em que todas as alternativas convencionais tinham falhado. Ao longo deste relatório, iremos descobrir como estes sistemas funcionam, por que razão são mais de 50% mais eficientes do que as alternativas de combustão tradicionais, e, mais importante, como podem ser implementados numa configuração de autossuficiência. Para apreciar o verdadeiro poder do gaseificador, precisamos de recuar a um tempo antes dos gasodutos de gás natural, a um mundo onde o fumo se estava a tornar um problema extremo. No final do século XVIII, as cidades cresceram e a queima de carvão para aquecimento residencial e indústria acelerou drasticamente. Grandes centros urbanos como Londres já eram fustigados pela poluição espessa e asfixiante que a acompanhava. Assim, em 1792, um engenheiro escocês chamado William Murdoch realizou uma série de experiências controladas na tentativa de resolver este problema. Ele descobriu que, se aquecesse carvão ou madeira num recipiente fechado sem oxigênio, o material não arderia simplesmente, mas libertaria um vapor inflamável que poderia ser canalizado, controlado e queimado precisamente onde fosse necessário, eliminando o fumo espesso causado pela combustão incompleta. Em 2 décadas, a London and Westminster Gas Light and Coke Company transformou a descoberta de laboratório de Murdoch na primeira utilidade de gás do mundo, canalizando o gás da cidade pelas ruas de Londres para iluminar casas, ruas e empresas. À medida que a Revolução Industrial acelerava, a gaseificação tornou-se a espinha dorsal de todas as grandes cidades do mundo industrializado. Esta tecnologia tornou-se crítica durante as grandes guerras. Durante a Primeira Guerra Mundial, a grave escassez de gasolina forçou a adopção do gás da cidade para a propulsão de veículos, particularmente na Grã-Bretanha, Alemanha e França. Grandes sacos de gás eram montados nos tejadilhos de carros e autocarros, uma solução funcional, embora rudimentar. A limitação era a densidade energética, pois a baixa pressão significava um alcance limitado, por vezes de apenas 30 milhas antes de os sacos terem de ser reabastecidos. Na Segunda Guerra Mundial, o mundo tornou-se novamente dependente dos veículos a gaseificador, embora, desta vez, a tecnologia tivesse melhorado significativamente. O desenvolvimento de designs de reatores compactos, incluindo o gaseificador Imbert, tornou possível instalar unidades autocontidas diretamente nos veículos. No auge da guerra, mais de 1 milhão de carros, autocarros, tractores e motociclos funcionavam com gás de madeira gerado por reatores de bordo. Sistemas agrícolas e de transporte inteiros na Europa ocupada operavam com combustível produzido a partir de madeira local ou carvão, quando todas as outras opções tinham sido cortadas. Contudo, após o fim da guerra e com o fluxo livre de petróleo barato, os veículos a gaseificador foram abandonados. Quanto ao gás da cidade, ocorreu uma grande mudança no início do século XX, que também o tornou redundante. À medida que depósitos massivos de metano natural foram descobertos no subsolo, a indústria energética começou a eliminar gradualmente o gás da cidade em favor do gás natural, que era abundante, barato e mais seguro. Antes de abordarmos como utilizar um gaseificador numa configuração autossuficiente, é fundamental compreender por que razão um gaseificador supera um fogão a lenha normal.
Um gaseificador não é um fogão, mas sim um reator químico. Numa fogueira padrão, testemunhamos a combustão, que é a oxidação rápida do combustível na presença de oxigênio ilimitado. Mas num gaseificador, realiza-se a pirólise e a redução. Está-se, essencialmente, a privar o fogo de oxigênio para forçar as moléculas a reorganizarem-se. Todo o processo opera através de 4 zonas térmicas distintas. Quando a madeira entra num gaseificador, a primeira coisa que o calor faz é expulsar a umidade. Esta é a zona de secagem, onde o calor remove a água superficial e celular. É crucial acertar nesta fase, pois a madeira com um teor de umidade superior a 20% irá extinguir a reação a jusante. Segue-se a zona de pirólise, onde a temperatura sobe para valores entre 752 e 1292 graus Fahrenheit. Na ausência de oxigênio, a madeira não pode simplesmente entrar em combustão. Em vez disso, decompõe-se, libertando uma mistura de carvão vegetal, alcatrões e gases primários. A fase crítica acontece na zona de redução. Num processo conhecido como reação de Boudoir, o dióxido de carbono produzido no núcleo quente é forçado através de um leito de carvão em brasa. Isto retira um átomo de oxigênio do dióxido de carbono, transformando-o em monóxido de carbono, e quebra o vapor de água em hidrogênio. O resultado é o gás de síntese, ou syngas, uma mistura de hidrogênio, monóxido de carbono e metano. É um combustível de alta energia que queima de forma significativamente mais limpa do que a madeira em bruto. E porque os alcatrões e a fuligem foram removidos no reactor, resta um gás que pode ser queimado numa câmara de combustão dedicada para aquecer água para um sistema hidrônico, canalizado para um queimador de gás para cozinhar, ou alimentado diretamente num motor de combustão interna modificado para gerar eletricidade. Além disso, o resíduo sólido deixado no reactor é o biochar, uma forma de carbono altamente porosa que atua como um habitat permanente para micróbios do solo e retém nutrientes que, de outra forma, seriam lavados. Segundo estudos conduzidos pelo Departamento de Ciências das Culturas e do Solo da Universidade de Cornell, o biochar é um dos corretivos de solo mais poderosos da Terra. A eficiência destes sistemas supera significativamente os sistemas de combustão tradicionais. Em 2024, investigadores que estudam sistemas termoquímicos descentralizados descobriram que um gaseificador de tiragem descendente de pequena escala poderia atingir uma eficiência térmica global de mais de 80%, significativamente superior à eficiência de 30 a 40% de uma lareira aberta tradicional, libertando até 90% menos partículas. O impacto disto na economia de combustível é enorme. De acordo com a investigação da All Power Labs, 1 quilograma de biomassa seca produz aproximadamente 88 pés cúbicos de syngas. Para um proprietário com acesso à madeira, uma única corda de madeira, cerca de 128 pés cúbicos, contém energia química armazenada suficiente para proporcionar meses de cozinha e aquecimento suplementar. Para quem está consciente da redução da sua pegada energética, um estudo do Baker Institute for Public Policy, da Universidade de Rice, confirmou que a gaseificação é uma das poucas tecnologias que pode ser de carbono negativo. O biochar produzido no reactor é essencialmente carbono puro, retirado da atmosfera pela árvore. E por que esse carbono é depois enterrado no solo, em vez de ser queimado para o ar? O sistema remove mais dióxido de carbono da atmosfera do que produz. Isto tem um impacto massivamente positivo no habitat em contato direto com o material. Investigação citada pelo Serviço Florestal do USDA descobriu que o biochar aumenta a capacidade de retenção de água do solo em até 28,5% e reduz a lixiviação de nutrientes em até 28%,
mantendo o azoto e o fósforo acessíveis às culturas, que de outra forma os perderiam para o escoamento. Quando gerida num ciclo de matéria-prima sustentável, a gaseificação pode fixar entre 50% e 80% do carbono da matéria-prima numa forma estável, que persiste no solo por séculos. Assim, muitos dados e exemplos do mundo real provam que os gaseificadores oferecem independência energética de uma maneira acessível e não destrutiva. No entanto, existem várias razões pelas quais é improvável que os gaseificadores voltem a atingir o seu nível de popularidade dos tempos de guerra. A mais óbvia é a questão do fornecimento. Um gaseificador de madeira requer um fornecimento sustentado e significativo de biomassa seca. Para satisfazer todas as necessidades de aquecimento, água quente e energia de uma casa média, não estamos a falar de alguns sacos de aparas de madeira de um centro de jardinagem, mas sim de um fornecimento contínuo medido em várias cordas por ano, o que significa ter acesso a um fornecedor comercial de biomassa, ou, para quem procura uma autossuficiência genuína, ter terra. Sempre que se abordam soluções baseadas em biomassa, surge a questão da desflorestação, que é importante. Contudo, obter o fornecimento de combustível para um gaseificador não exige o abate de florestas antigas. O talhadia é uma técnica de gestão florestal com uso documentado que recua pelo menos 10 mil anos na Europa e na Ásia. A prática envolve o corte de espécies como a aveleira, o carvalho, o freixo e o salgueiro até a sua base, ou cepo, ao nível do solo. E porque a estrutura radicular já está totalmente estabelecida, o crescimento é frequentemente mais rápido e energeticamente mais denso do que o original. Ao cortar o cepo numa rotação de 7 a 15 anos, dependendo da espécie, este produzirá madeira colhível indefinidamente, sem matar a árvore, sem limpar a terra e sem reduzir o estoque de carbono da floresta ao longo do tempo. Talhadias geridas tradicionalmente em Inglaterra têm sido colhidas continuamente há mais de 500 anos a partir dos mesmos cepos. E, porque esta técnica permite que a luz chegue ao solo da floresta, suporta uma diversidade de espécies significativamente maior do que uma floresta de copa fechada não gerida. Mas, para quem não tem acesso à terra, a tecnologia continua viável para aquecimento e cozinhas suplementares, utilizando pellets de madeira de origem sustentável ou madeira de corda de origem local. Embora tanto a economia como o caso de autossuficiência sejam mais fracos. A segunda barreira para a tecnologia de gaseificadores é a conveniência, ou a falta dela. Uma ligação à rede de gás natural fornece calor ao toque de um interruptor. Um gaseificador, por outro lado, exige que o combustível seja cortado e seco com antecedência. E embora produza muito pouca cinza em comparação com um fogão convencional, o cinzeiro ainda precisa de ser monitorizado. Se a grelha ficar entupida, o fluxo de ar para e a química falha. Este não é um sistema passivo. A terceira barreira é aquela que a maioria dos proprietários nunca ultrapassa: a burocracia. Tanto a National Fire Protection Association como os gabinetes de códigos de construção locais barram os gaseificadores nos subúrbios americanos, devido a uma combinação de códigos mecânicos uniformes e protecionismo das empresas de serviços públicos, sob o pressuposto de que qualquer produção de gás não ventilada é um perigo letal. Na realidade, um gaseificador é um sistema de pressão negativa. Como o gás está a ser puxado através do reator pelo vácuo do queimador ou do motor, qualquer fuga no sistema iria simplesmente puxar ar para dentro em vez de deixar sair gás. É intrinsecamente mais seguro do que uma linha de gás natural pressurizada que pode encher uma casa com vapor explosivo a partir de uma única rachadura minúscula. Se tiver os meios de um fornecimento regular e a motivação para gerir um sistema de gaseificador,
Existem várias opções disponíveis, dependendo da sua capacidade e requisitos técnicos. Para quem procura aquecimento doméstico de alta eficiência, o ponto de entrada mais fácil é a caldeira de gaseificação de madeira. Ao contrário de um fogão a lenha padrão, estas unidades têm duas câmaras. A câmara superior gaseifica a madeira e a câmara inferior queima os cingas a temperaturas que excedem os 1832 graus Fahrenheit. Esta é uma excelente opção para quem possui um grande lote de madeira. Embora o custo inicial de uma unidade certificada varie entre $4.000 e $7.000, a eficiência é tão elevada que tipicamente se paga a si mesma em poupança de madeira em menos de 5 anos. Para utilizadores na Europa que procuram o desempenho mais elevado disponível numa unidade de sala de estar, a gama Valtherm VGE representa o padrão atual. Estes são sistemas de gaseificação de engenharia de precisão para uso doméstico. Ao utilizar um processo de combustão de tiragem descendente, o sistema puxa o gás de madeira através de um leito de brasas incandescentes para uma segunda câmara de combustão, onde é misturado com ar pré-aquecido, atingindo uma classificação de eficiência de 93%, a mais alta alguma vez registrada para um aparelho de queima de madeira. E para o proprietário rural que procura geração elétrica a par do aquecimento, um gaseificador de tiragem descendente que alimenta um motor de combustão interna modificado é o caminho estabelecido. Utilizando uma série de vasos de aço inoxidável, muitas vezes reutilizados de barris de cerveja ou tubos de grande espessura, pode construir-se um reactor que alimenta diretamente um gerador a gasolina padrão. As especificações técnicas para esta construção estão documentadas em detalhe em obras como a Wood Gasifier Builder's Bible, de Ben Patterson, ou o Wood Gasifier Builder's Workshop, de Stephen Hanking. Kits automatizados construídos para o efeito também estão disponíveis em empresas como a All Power Labs, para quem deseja um sistema de engenharia de fábrica. Para aqueles que têm acesso a uma fonte de combustível sustentável e sabem como implementar tal sistema, o gaseificador doméstico tem o potencial de gerar um fluxo de energia autorregulado, sem a necessidade da rede, da empresa de serviços públicos ou da sucessão de falhas que define a nossa dependência energética moderna. Este relatório cobriu predominantemente o gaseificador no ambiente doméstico, mas o seu legado histórico e técnico, como motor de resiliência em tempos de crise, permanece como um testemunho da sua eficácia e viabilidade como pilar da independência energética.